E aí? Isso aí, muito bom. Estamos de volta, mais uma vez, de novo alguém, IPCast na área. Muito bom. Fazia tempo que eu não vim aqui, né, gravar, então eu tava com saudade. E fazia tempo, né? Porque teve 2 das meninas, já teve muita coisa aí. Rapaz, eu estava vendo alguns dos vossos, né, podcasts. Cadê aquelas meninas que estavam aqui, aqueles outros? Então, elas O pessoal são... é meio furão, né? e as difícil. meninas, elas são fechadas numa Fechada, panelinha. né? Quando é Panelinha. das meninas, é só as meninas, né? A gente tem que dar uma quebrada nisso aí. Vamos ver, nossa, fica esperto aí, meninos do Aurora. Mas é isso aí, hoje nós temos um convidado especial aqui, Humberto Aragão, tá aqui com a gente. Muito Ele bom. veio fiscalizar o que o Nicolas tem feito aqui em Maringá, né? Então, é muito bom ter você com a gente aqui, Humberto. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui incrível. Você que tá aí antenado num evangelho global, eu peço que você fique ligado com a gente o tempo todo, porque a gente vai falar sobre muitos aspectos de como o evangelho tem sido difundido na cultura, o efeito das igrejas em lugares distintos, e em especial, né, a gente vai falar um pouco do contexto da Índia. Então você fica aqui com a gente, Humberto. Brigadão por estar aqui. Nossa, que privilégio poder estar com vocês dois aqui. Nossa, a gente via só o podcast de vocês, estou acompanhando. Legal, legal. Bastante, gosto demais. E bater um papo sobre essas questões aí é algo muito legal. O Rodrigo vai ter que subir o nível do podcast, então, né? O pessoal, tipo, o Humberto tá acompanhando, a gente vai ter que dar uma melhorada aí, viu? Que isso, nada. Sou aquelas fanzaço de vocês, fanzaço. Muito bom, muito Humberto, bom. fala pra gente um pouco da sua história, sua formação, como que você caiu na vida de missões, de pastoreio. Dá um resumão aí pra nós. Cara, eu gosto de contar essa história, sabe? Porque é a história de um jovem, como qualquer um que estava com 20 anos de idade na minha cidade, gostava de praia, gostava de tudo que a moçada gosta. E, de repente, aparece um camarada estranho lá na minha igreja falando sobre missões. E jogando bola na praia com ele, ele falou, cara, por que você não deixa Deus te usar? Eu falei, pô, se eu for deixar Deus me usar, não vai ter químico, não vai ter engenheiro, não vai ter ninguém, todo mundo vai ser missionário. É isso que você está tentando me passar aqui? Aí ele falou, não, cara, Deus escolhe algumas pessoas em especial para algumas coisas bem especiais. Eu falei, cara, eu não sinto nada por isso. E continuei jogando a minha bolinha. À noite fui na igreja, o camarada pregou uma mensagem. Sabe aquelas coisas que entram no teu coração e vai direto, cara, para tua alma e tua cabeça começa a questionar a si próprio, né? Tomei a decisão, cara. Dali começou uma Quantos anos odisseia. você tinha? Cara, eu tinha na época que esse homem veio. Quando eu comecei a sentir 20 anos, com 23 anos, eu tomei a decisão. Você vê, ainda leva um tempo. Eu era químico da Cosipa na época, né? A Companhia Siderúrgica Paulista. Tinha o salário era legal demais para um jovem, né? E na época deixei tudo, cara. Eu fui para um navio que apareceu no Brasil pela primeira vez, chamado Dulos. E não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol. E aí, quando apareceu o navio, perguntaram quem quer vir para o navio, estamos precisando de 20 voluntários brasileiros. Eu dei meu nome. E aí comecei a me preparar. Achei que aquilo já era suficiente para deixar tudo, né? E deixei. Pedi as contas na empresa, falei com meus pais, deixei todo mundo lá. Fui para o navio, falei, ó, estou pronto para vir. Você fala inglês? Não. Você fala espanhol? Não. Aí eu falei, caramba, eu tinha que falar inglês, espanhol. Pro pessoal Mas agora eu entender. pedi demissão. Nada, eu não podia falar mais nada. Aí fui parar lá com o Frank Dietz. Eu acho que a igreja aqui conhece o Frank, porque o Frank veio muitas vezes aqui. Pro pessoal entender, o que é esse Dulos e por que você precisava falar inglês e espanhol? Explica pro pessoal. Pois é, cara. O navio, ele estava vindo por uma
uma jornada aqui na América Latina. Ele circunnavegava a América Latina toda para levar pessoal para a Europa, na evangelização de Portugal e Espanha. Então, eles queriam esses dois povos, né, tanto que falasse o hispânico, né, e os brasileiros. E era isso, o navio era um navio missionário, formado de 35 nacionalidades diferentes, e todo mundo falava inglês e a língua, né, da pátria, né? E lá fui eu, né, falar com o Frank Dietz, com o tradutor do lado. Ele perguntou para mim, mas, desculpe, você não vai poder vir. Aqui todos falam inglês, você vai ficar mudo aí sem conversar com as pessoas, vai ser um problema para você. Aí eu falei, não tem problema. E eu já tinha deixado tudo, já tinha deixado a conta, né? Já tinha ido tudo. Pensando aqui, caramba, o que vai acontecer comigo? E de repente, né, ele perguntou assim, o que você faz na vida? Eu falei, eu sou químico. E você está disposto a deixar a tua empresa para vir por 2 anos e voltar e não ter nada, recomeçar tudo? Eu falei, olha, se Deus está abrindo essa porta, eu quero vir. Já tinha deixado tudo. Já tinha. Aí, cara, ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vem, 8 meses eu vou te dar para você falar comigo em inglês, contar o teu testemunho e a gente aqui tem um tempo gostoso. Eu passei a ser, depois de 8 meses, o tradutor do Frank. Olha só. A igreja aqui conhece, né? O pessoal mais antigo sabe que eu trazia o Frank aqui, o Chaco Thomas, os caras que eram os diretores desses navios, né? Para fazer conferências aqui na igreja. Foi um tempo muito gostoso. Você se formou em Química, então, antes de ter esse desprendimento missionário. E depois você continuou estudando, você precisou estudar. Como foi esse processo Então, de continuidade? Eu senti isso, né, dentro do próprio navio. A necessidade de você ter um pouquinho mais de substância, um pouquinho mais de conteúdo para poder expor, né, o Cristo. E principalmente se você quer avançar nessa questão cultural. Né? Esse navio já era como o Logos, que era uma biblioteca? Exatamente. Ele nasce assim, né? Esse navio foi o primeiro que nós tivemos, da OM, né? E ele nasce de um cara orando em cima do mapa mundi. Uau. E ele via que a maior parte do mundo era circunnavegável. E aí veio a ideia, por que não um navio? Mas eram jovens, assim como vocês, que oravam e que cantavam, né? E pensou no navio. Aí começou a mandar carta para todo mundo que eles conheciam. Vocês não querem participar disso? É um projeto nosso e tal. Alguns chamavam de loucos. Sim. E outros, não, nós vamos investir em vocês. E compraram o primeiro navio, o Dulos, né? O primeiro foi um Logos que afundou, chegando aqui no Brasil, ali no canal de Beagle. A gente estava esperando o navio em 91. E esse navio bate numa pedra e rasga todo o casco, afundou ali, mas não morreu ninguém. Graças a Deus. E compramos depois o Logos 2, né? Mas o Dulos foi esse navio, cara, que é o navio mais antigo que ainda flutuava naquela época. Estava no Guinness Book. Olha só. E nós fomos o primeiro. Eu fui o primeiro brasileiro, né? Recrutado aqui no Brasil. E foi um tempo gostoso demais, cara. Ali eu senti o desejo de ir para o seminário. Que legal. E você acabou indo para o seminário com quantos anos? Eu fui para o seminário com 25 anos, que eu fiquei 2 anos no navio. Com 25, me formei, fui para a Índia. E tudo isso como um missionário da OM, da Operação Mobilização. Exato. O que aconteceu? Quando eu estava no navio, eu senti um desejo muito grande de fazer a mesma coisa que os caras fizeram aqui no Brasil, cara. Orar em cima do mapa mundi e perguntar para Deus o que você quer que nós façamos na nossa geração. Eu não acredito num cristianismo que não transforme. Para mim, cristianismo é algo presente na vida, transforma o cara de dentro para fora, que transforma a sua cultura, o seu entorno. Esse cristianismo só de entendimento humano, não rola, de né? erudição,
O que Paulo disse, né? O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, né? Para a salvação de todo aquele que crê. E transforma a sociedade. Transforma, mas acho que essa é uma questão interessante, né? Acho que é um processo que todos nós temos que passar, né? Como sentar em cima do mapa ali e perguntar para Deus, né? Qual que é a vocação, o plano, onde o Senhor quer me usar, né? Bacana isso que você está falando. Começa aí. O primeiro navio foi comprado por um cara que tinha sido expulso de dentro da Rússia porque encontraram Bíblias dentro do carro dele. Ele vai para cima de uma árvore, e em cima daquela árvore ele começa a orar, aí vê um ônibus passando cheio de jovens. Aí vem o nome, Operação Mobilização. E dali daquela árvore começa todo esse processo de orar. Vamos orar pela Europa, vamos orar pela América Latina, tantos lugares. E aí pensaram, por que a gente não vai na América Latina, dar só uma volta com o navio, quando compraram o navio, né? Vamos recrutar pessoas para a Península Ibérica. A gente evangelizar a Península Ibérica. Tudo coisa de jovem, cara. Malucos, doido, né? Doidão. Mas, cara, o que teve de conversão, de pessoas se transformando nesses lugares. Então, eu creio que começa aí, né? Você tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Sonhar, né? Tem que sonhar. Tem que sonhar. Acho que nós estamos vivendo uma geração que meio que só vive e deixou de sonhar, deixou, né? Talvez até o medo de ser chamado de maluco. E eu acho que para nós hoje, como cristãos, né? Qual que é o sonho da onde você quer que é a tua vida e o que você crê que Deus quer te levar, né? Exatamente, cara. A gente vê que tem muita gente que sai atrás de pensadores, né? A história da nossa formação do pensamento humano, você vê que a maioria dos caras tinham problemas com Deus. Alguns nem cristãos eram. Sim. E forjaram o pensamento humano ao que nós temos hoje. Sim. Nós não somos o resultado, como cristãos, nós não somos o resultado que aconteceu na Europa. Nós somos o resultado de um Deus que atuou na minha vida, no meu entorno, naquele lugar de problemas que eu tinha, que esteve comigo ali, que me arrancou de uma visão, né, tão curta de mundo, para me dar uma visão global. Uma visão global. Nessa dinâmica de rodar com o navio e trabalhando com a OM, você, nesse processo todo, você constituiu família, casou, teve filhos, né? Nós estávamos falando do Nicolas aqui agora há pouco, né? O Nicolas é o nosso produtor, você que não conhece, né? Nosso produtor. Não fica falando o que ele faz, senão os caras vêm e roubam da gente, entendeu? Tá aí, né? Cara, mas como é que foi isso? Então, eu me casei com 35 anos. E era uma das coisas que eu mais orava. Dentro do navio, eu falava pro Frank, Frank, eu quero voltar pro Brasil porque eu preciso casar. Eu preciso casar. E cara, ele falou assim, olha, quando você pensar em casamento, pense em alguém que está correndo do teu lado, cara. Você está numa carreira, meu. Se você parar para esperar alguém chegar na tua velocidade, né, você está perdendo tempo. Olha para o teu lado, que sempre vai ter alguém com a mesma visão, correndo. Aí, ó, você que tá solteiro aí, solteira, já fica esperto, viu? Ó, pega a dica aí, hein? Deus une propósito, né? Principalmente, eu acho que para nós cristãos, a gente tem que pensar de uma maneira correta, né? Que não tem salvação se não for por Cristo. Não há transformação numa sociedade. A gente está falando agora em tempos de eleições, né? Se a gente quer um país melhor não se faz com... Bom, Deus é supra-política, supra-religião. Isso. E quando você pensa em Deus, vamos pegar aqui, a Bíblia inteira ela é escrita sobre o prisma de reino, de monarquia. Então, quando você pensa em monarquia, você pensa em rei. Rei não é colocado pelo povo.
O rei é colocado porque ele nasce rei. Ele é rei porque ele é rei. Ele tem soberania, tem domínio. E o domínio dele é toda a terra. De Deus é a terra e tudo que nela há. Então, quando a gente pensa num Deus assim, e a gente confunde com uma democracia, ou com um capitalismo, ou com um socialismo, a gente está dando um tiro... Não, e reduzindo, assim, escalas gigantescas. Né? Exato. Então, Deus é supra. E como supra, se eu tenho o seu estatuto, que é a Bíblia, como base da minha vida, da regra que eu tenho que andar, eu sou mais do que feliz, porque tem alguém que vai cuidar de mim. Sim. Exatamente. Um rei não deixa um súdito passar. E nisso você achou alguém que estava do lado ali. Nossa, aí foi... Que amava Jesus e eu olhava de binóculo. E foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ela veio estudar no primeiro centro que a gente abriu, de treinamento missionário, com a visão de ir para a Espanha. Aí, cara, eu já mudei esse negócio na vida dela. Ela me amou. Falou assim, você está querendo a Espanha, eu tenho 90 países para você. Aí. Não, e aí nós conversamos bastante, né? Aquele ano que ela estava estudando, eu não interferi em nada. Mas quando ela terminou, cara, eu caí matando. Né? Faca na cabeça. Pô, e quando você conhece a pessoa, você vê como ela tem um amor por Deus. Eu acho que esse é um segredo, né? A beleza está lá, mas você tem que... Que coração é esse que você está? Sim. Né? Quando você tem isso, pô, você tem certeza que... Tá aí o Nicolas, que o diga, né? Ele ama a mãe dele de um jeito... Nicolas é filho único? Vocês tiveram mais filhos? Filho único. Depois de 11 anos esperando o bebê, ela teve várias complicações. Minha esposa tem câncer, né? E por 4 vezes quase ela vai embora. E o Nicolas passou por todas essas fases, né? Desde 3 anos de idade ele vem encarando isso, né? Mas está aí, ela está bem. Vem para o Teen Street, todo Teen Street ela está aí com os adolescentes lá da igreja. Uau, eu já cruzei com ela em algum momento. Claro, então. Claro, você deve conhecer. Em algum momento a gente deve ter se conhecido. Que legal. Mas fala para mim, então, você teve toda essa carreira missionária e tal, e uma das coisas que você compartilhou com a gente é que você não parou de estudar, né? Não. Fala para nós como que foi essa parte do estudo, né? Você veio para o Brasil, fez o seminário e continua estudando, está estudando até hoje. Dá esse trilho aí para nós. Então, cara, eu vim para o Brasil e a gente sente essa necessidade que o evangelho ele precisa ser muito mais relevante do que a gente pode imaginar. Alguns de nós, eu acho que vocês são pensadores, eu acompanho o que vocês fazem. Vocês são pensadores, sabem o que eu estou falando. A sociedade ela precisa de relevância cristã. Eu creio que o cristão ele precisa estar em todos os cenários públicos para que haja transformação. O evangelho transforma o homem, mas a sociedade ela precisa de leis que possam apoiar aquilo que Cristo está fazendo. E aí, as estruturas precisam mudar, As estruturas precisam mudar. E elas só mudam a partir de pessoas capacitadas. E aí foi quando eu tive interesse, né? Eu já era químico, mas não quis mais voltar para a química. Aí a teologia me deu as ciências humanas. Aí eu quis estudar antropologia, fui estudar antropologia. Depois de antropologia, eu fiz gestão de pessoas. Depois de gestão de pessoas, eu quis fazer na área da educação. Eu quis entrar na educação 4.0 porque era muito importante para esse momento, né? Se você quer estar na frente, você tem que aprender a usar tecnologia, tem que aprender a usar tudo que está disponível aí para você. Depois eu fui fazer sociologia. Eu fiz doutorado. Primeiro porque eu tive na Índia, né? Uma das minhas paixões é a Índia. Eu estava contando aqui para vocês. Eu ia na Índia todo ano. Depois eu passei aí todo semestre. Por quê? Eu tirei um ano sabático e fui
visitar meus amigos na Índia, porque eu tinha passado um ano na Índia. E é uma cultura totalmente diferente daquilo que você pode imaginar. Primeiro porque deve existir em torno de 3% de cristãos. Eu acho que é muito isso. E aí o restante são hindus, muçulmanos, budistas. E aí quando eu cheguei na Índia, eu conheci um povo chamado Dalit. Cara, aquele povo eu nunca tinha ouvido falar. E eu já tinha estado na Índia várias vezes, mas não conhecia aquele povo. Aí os caras começaram a me contar a história daquele povo. Na verdade, eles não têm uma história. Eles estão buscando a redenção deles para contar a história. Olha que interessante. Eu estava conversando com um teólogo Dalit. Eles são os intocáveis. Sim. Para você ter uma... Eu tenho que contar aqui um pouquinho, não sei se tenho tempo. A Índia, ela é dividida por um sistema de castas em 4 castas principais, que tem a ver com o corpo de Brahma. Então, Brahma é o Deus criador para eles, de todas as coisas. E ele dividiu o corpo dele em 4 partes. Quem nasce da cabeça de Brahma, da parte da cabeça de Brahma, são os ideólogos, são os políticos, são aqueles que formam a opinião da sociedade. Quem nasce dos ombros de Brahma são os kshatris. Os kshatris são aqueles que fazem parte do militarismo. Então, desde o general até o soldado raso, e isso vai se subdividindo, aquela casta se subdivide em milhares de castas. Então, cada casta dessa tem subcastas. E aí, quem nasce do estômago de Brahma são os economistas, são os donos de grandes empresas, corporações, e aí vem até o camelô. E são castas que vão se subdividindo. E o cara que nasce numa casta, ele não migra para outra casta. Não migra, não migra. Nasceu lá. Você nasceu naquela casta. E a ideia é que cada vida que você tem, cerca de 8.000 vidas, nasce, morre, até você chegar à condição de um Brahma, que é a casta mais pura. Então, não há conversão. Eu não falei da casta Shudra, que é a casta dos pés de Brahma, que é a casta que faz o trabalho pesado. Então, tudo que é trabalho pesado, aquilo que faz a sociedade andar. E essa casta tem cerca de 400 milhões de pessoas, os Shudras. Uau! 400 milhões de pessoas. A casta que tem menos gente, 3%, seria os Brahmanes, que tem praticamente toda a riqueza. Então, se isso já não fosse cruel, todo esse sistema de casta, você ainda tem aqueles que vivem debaixo da sola dos pés de Brahma, que são os Dalits. E os Dalits, ele é um povo que compreende aí 300 milhões de pessoas. Nossa, multidão. Eu fiz um doutorado, depois de conhecer esse povo, sobre esse povo. Eles não têm um hino deles, não têm direito à escola, não têm direito a nenhum desenvolvimento público ou político. Serviço, nada. Serviço, opções de emprego. Não há mobilidade para eles. Eles nascem e morrem Dalits. E um dia, num culto de pastores, 4.000 pastores reunidos, 91, eles vieram. Isso séculos. Imagina, a Índia é um dos países que, inclusive, há uma mitologia na Índia que Tomé foi morrer lá. Ele naquela, fugindo da perseguição, vai parar na Índia, no sul da Índia. E é interessante que o sul da Índia é diferente. Na arquitetura, em tudo na cultura, você vê uma diferença muito grande e a influência do cristianismo. E é interessante, né? Quando os Dalits vieram naquela reunião que eu falei, né, em 91, eles fizeram 3 pedidos para a gente. Primeiro, eles perguntaram por que vocês demoram tanto para vir e trazer a palavra de Deus para nós. Será que nós não somos dignos dessa palavra? E aí eles falaram, se nós aceitarmos o vosso Jesus, será que ele aceita a gente? Cara, isso quebrou aqueles pastores, porque o pastor, ele está na casta dos Brahmanes.
ele é raça pura. Qualquer sacerdote, qualquer líder religioso na Índia está na casta Brahmani. E ele tem todos os privilégios. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele tem privilégio. Uma pessoa de uma casta inferior não pode olhar nem dos seus olhos. Não pode conversar com uma pessoa de uma casta superior. Então, eles vieram para nós e perguntaram: se nós aceitarmos Jesus de vocês, ele aceita a gente? A resposta é clara, mas 300 milhões de pessoas... E claro para nós, né? Que... É um Brasil e um pouquinho mais de gente. Uhum. Como é que esse evangelho pode transformar? Como é que eu posso pregar esse evangelho, que é o único poder que existe de transformação do homem, para quem está dizendo, eu quero Jesus e não tem nada, cara? E se ele abandona a casa dele, acabou. Que os outros cuidem de você. Uhum. E aí, então, começou todo esse projeto que a gente tem hoje na Índia, né, que eu faço parte, do Dalit Freedom Network, que a gente mudou até de nome por causa das perseguições que a gente tem tido. E aí começamos, eles perguntaram para nós: vocês libertam nossos filhos? Nossos filhos são catadores de carcaça de animais, né, que são acidentados para levar para fora da cidade. Nossos filhos não têm direito à escola. Nossos filhos são nós no futuro. Uhum. Não tem vida longa. Liberta nossos filhos. Não tem esperança, né? Não tem Esperança nada. nenhuma. Não tem, cara. Ambedkar, que foi o cara que escreveu a Constituição, era um Dalit. E o pai dele era jogado na frente das batalhas para morrer. Sem armas, sem nada. Escudo humano, né? E ele dizia: meu filho nunca vai ser Dalit. E Ambedkar dizia: eu nasci Dalit, mas não vou morrer Dalit. Eu nasci hindu e não vou morrer hindu. E esse cara, o pai levava ele no meio do mato, porque um Dalit não pode nem andar onde o sistema de casta anda. Então ele saiu, cara, meses andando para encontrar uma escola que aceitasse o filho para estudar. Uma escola aceitou, porque também o diretor de uma escola é Brahman. E aí disse: eu posso aceitar, mas ele vai estudar do lado de fora da classe, sentadinho no chão. E é assim, ele não pode entrar porque vai contaminar as crianças. E na hora do lanchinho tem que sair da escola. E ele se sentou no chão durante todo o curso dele, aprendeu lá, cara. E esse homem se tornou depois, alguém tirou ele de lá, eu acredito que deve ter sido um cristão. Ele fez doutorado, pós-doutorado em Direito, voltou para dentro da Índia, escreveu a Constituição, que foi aprovada em 1947, que não tem casta na Índia. Você pega a Constituição da Índia, lê todinha ela, é proibido a discriminação racial, no entanto está lá. Por quê? Quem coloca o governo no poder é a religião. E a própria crença, né? Acho que a crença da pessoa sobre si mesma, ela aprisiona, né? Aprisiona. Porque 300 milhões se revoltam e vão contra, e até apoiado, vamos pensar assim, pela própria lei, isso muda. Agora, quando você tem uma convicção a respeito de si mesmo, esse povo... Para você, né? Para a gente entender, né, essa coisa, a religião é muito poderosa. A gente não tem ideia. É que a gente vive num país cristão, que a Constituição, querendo ou não, ela tem valores cristãos. Né? A gente não tem ideia do que é viver num país onde o cristianismo não tem o poder. Eu tô receioso nesse momento, porque não é questão brasileira, não é questão... o mundo está mudando sua ideologia. O mundo está mudando sua ideologia. E ao mudar essa ideologia, você precisa estar consciente que... eu queria muito estudar a questão da cultura de paz da ONU, que é um programa que não é ausência de guerra, mas é aceitação de coisas que nós não aceitávamos antes. Uma delas é Deus. Como nós falamos aqui, Deus, ele não negocia valores.
numa sociedade que é forjada, né, no pensamento a estar completamente livre para você ser o que você quiser, e você tem um Deus que diz, que rege algumas coisas de comportamento, de atitudes, de moral, de ética, aí você vai ter uma dificuldade muito grande lá na frente. E nós estamos vivendo num mundo hoje que está caminhando para isso, né? Apela para isso. E como que você vê essa questão do humanismo afetando a igreja hoje, tanto a igreja brasileira, mas também você disse alguma coisa para nós aqui no bastidor sobre como o modelo de igreja tem sido também uma reprodução do modelo de castas dentro do contexto ocidental. Então, oriental, desculpa. Eu sinto que há uma crítica muito grande ao sistema judaico-cristão que foi a base da cultura ocidental. Né? Hoje, quando você vê as discussões políticas, econômicas, sociais, você vai sempre ter um viés contrário àquilo que foi a base até da nossa crença, que chega aqui no Brasil e que, né, nós temos nossas crenças aqui. Talvez por isso muitas igrejas hoje têm a dificuldade de se conectar, né, numa sociedade tão aberta como nós temos nesse tempo. Então, eu creio que o humanismo é o homem como o supremo principal e a solução de todas as coisas. O homem no centro, né? O homem no centro. Quando você coloca o homem no centro, isso sempre existiu. Desde que Deus criou o primeiro ser humano, a gente já viu que o humanismo sempre existiu. Só que como humanismo, no século XVII, ele vai tomando força. Aonde a religião era forte, o humanismo nasce para dar um viés científico para a religião. Então, o sobrenatural tem que cair fora para que o racional constantemente faça parte. Não há lugar para religião que tenha algo sobrenatural quando o humanismo toma conta. E aí você vai ver a sociedade sempre criticando. A igreja vai sempre ser minoria. E não importa o número que ela tenha, a igreja é sempre minoria. Nós sempre vamos estar lutando por princípios, por valores numa sociedade, né? E isso vai criando um problema muito sério para nós. Eu creio que estamos caminhando, né, num período que o cristianismo vai ser bem criticado, vai apanhar bastante. Talvez voltemos não a ser uma Índia, mas com tantos deuses, né? A Índia tem 300 milhões de deuses. Nós temos um missionário indiano, né, o Peter, e quando ele esteve conosco aqui no podcast, ele disse que a Índia é a mãe de todas as religiões. E é interessante como a Índia... Teve uma época que a Índia também era um exemplo de miscigenação cultural, cara. Porque você tinha as maiores... e religiosa, porque as maiores religiões do mundo estavam lá e conviviam. Mas de vez em quando, meu amigo... Dava um pau. Dá pau. O governo tem que sentar o pau porque não tem jeito. O pessoal... Olha, isso aqui é interessante. Você tem um livro sagrado. Esse livro sagrado, ele rege a tua vida. E isso é supra-política, supra-religião. Se você é um cristão, você tem um livro na tua mão que rege teu comportamento, atitude, isso você já está num campo de batalha. Pode ter certeza disso. E o humanismo, ele tem várias... quando você pega o Manifesto Humanista e lê em profundidade, você vai ver que Deus, religião, até a liberdade religiosa democrática, né? Que eles prezam pela democracia, vão lutar pela democracia, mas
sem esse viés de um Deus que opera esses milagres que eu e você conhecemos na vida de pessoas, né? De transformação de pessoas. A gente vê ultimamente grandes críticas sobre pastores que nós lemos sobre eles e que a gente pega os livros desses homens e estamos, né? No passado a gente lia e caramba, que coisa legal. Mas hoje, cara, quando você pega as críticas sobre esses homens que aceitaram pedófilos nas suas igrejas, que aceitaram ladrões, que aceitaram... Cara, eu fico pensando aqui, se entra um ladrão na minha igreja e diz, eu quero Jesus, eu sou capaz de ser um desses próximos que vai entrar na lista dos críticos aí, até evangélicos. Então, nós estamos vendo que tem muita coisa do ser humano que quer poder, prestígio e fama hoje, sendo feito numa sociedade, até dentro da igreja. Ao invés de você ver os caras querendo ver uma transformação de caráter num país como esse, que precisa de tanta gente boa em todos os setores, né, da nossa sociedade, estruturas e tudo mais. Eu costumo dizer que missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Porque eu creio que uma vez que você vem para Jesus, começou uma causa completamente nova na tua vida que vai de encontro a essa sociedade aí que nós estamos aí, que é humanista. E você considera que esse humanismo, dentro da cultura indiana, para a igreja que se forma lá, é o que faz com que, até dentro da própria igreja, essa questão da casta permaneça? O fato do cara que é o cabeça, ele não quer deixar o seu posto, ele não quer trazer o da casta inferior, ele não quer dar espaço para o Dalit também. Você acha que isso interage dessa maneira também dentro dessa cultura? Em todo sentido, Japa. Todo sentido, econômico, político, social. Porque se eu me entendo que eu cheguei num topo como um ser humano, eu quero dominar. Essa foi a premissa da colonização. A colonização era a imposição de uma cultura sobre a outra. Sim. E você teve, por muito tempo, a religião ajudando isso. Cruzadas e tudo mais. Eu creio que o humanismo, num certo aspecto humano, ele é positivo. Porque muito da ciência que nós temos hoje aparece nessa época. Você vai ver que houve né? Mas não que foi essa bênção toda, porque deixou o homem seco. Eu e você e todo ser humano que nós vemos por aí somos criaturas de Deus. Passivo, né, do pecado que entrou no mundo e que Deus precisa alcançar. E quando Deus fala... Eu vejo um Deus expansionista, tá? Isso ofende essa moçada. Porque a questão existe realmente democracia? Talvez seja um tema para a gente um dia conversar aqui, né? Porque tudo está subjugado. Você é livre para cumprir o que a lei determina. Se você não cumpre a lei, você está fora da lei. Então essa coisa, sanções, né? Essa coisa de expressão, né? Livre expressão, essa coisa de eu ter direitos. Os direitos são todos eles subjugados a alguém ou a alguém. Sim. Então a gente tem aqui um debate interessante para pensar sobre igreja no Brasil. Né? O que nós somos? E essa questão, né, dessa mudança sociocultural, né, de um paradigma diferente, você enxerga isso como algo no Brasil ou como algo que está acontecendo no mundo, uma transformação aí global, né? É global. É global. Quando eu falei dessa questão
do planejamento Cultura de Paz, você entra no Google, põe lá Cultura de Paz, Cultural Peace. Você vai baixar ali documentos e tem tudo a ver com essas discussões polêmicas que nós temos hoje na sociedade aí. Todas elas não é uma coisa brasileira, mas para que eu receba do FMI, do Banco Mundial, Sim. eu tenho que estar dentro de um projeto, que é um projeto que todas as nações que subscreveram aquela Carta dos Direitos Humanos Internacional precisa cumprir. Então, você vê, Existe algo... uma pressão internacional. Muito. De uma agenda. Muito. Todo o nosso sistema educacional, se você dá uma olhadinha, tem coisa da Unesco. Sim. Tem investimentos internacionais, tem coisas de interesses econômicos e tudo mais. Então, como é que eu vou ser cristão numa cultura como a nossa? Né? Que eu preciso ler tanto o contexto para saber usar o texto. Né? Eu acho que a gente, às vezes, fala muito de culturas internacionais como cristãos e menos da cultura que a gente precisa ver transformada. Né? Então, uma sociedade com o evangelho que não se transforma, ela... Acho que é pior que sem o evangelho, né? Porque não tem nem esperança do evangelho chegar, né? É verdade. E aí a gente fica partindo, né, para sobrenaturais que são até abusivos, né? E aí eu acho que a gente chega na falência mesmo da questão da esperança, porque aquilo que poderia ser a última esperança morre também, né? É verdade. Porque aí o cara... Não, esse Deus, como não dá, ele me atende, né, dentro dessa lógica, dessa espiritualidade tão epidêmica, tão... do Deus que vai... Triunfalista. É o humanismo, né? Porque eu tenho um Deus que está trabalhando em meu favor, né? E tem que satisfazer todos os meus desejos. Tem tudo a ver com o sistema econômico. Tudo a ver. O Deus que precisa me satisfazer. Me satisfazer, né? Não é Deus no centro, então, sou eu no centro. Eu costumo dizer que é o Deus mais democrático do que um Deus mais monárquico. Né? Se Deus... Ele tem que ser populista. Tem que ser populista. Exatamente. Ele tem que exatamente. Tem que ter um pouco aí Você vê? E o povo busca. Busca, demais, demais. O Deus que a gente conversa aqui, que estamos conversando, independe do que eu tenha no bolso. Sim. O meu caráter é o principal da coisa. É interessante essa metáfora, né? Porque aí se Deus não me serve, eu quero votar num outro Deus, Exatamente. Eu te coloquei no meu coração, agora faz o que eu quero. Exatamente. É tipo a democracia religiosa. Interessante. E resta, diante de tudo isso, para nós um grande desafio, né? Que é voltar para a centralidade do evangelho, Exato, né? Viver a cultura do reino mesmo, cuidar do nosso coração para a gente não virar um deusinho aí mimado, chato, né? E que quer tudo ao nosso jeito. Humberto, eu queria só pedir aí para você deixar um último conselho aí para essa geração, para esses jovens que estão inseridos nessa cultura e estão tentando se encontrar vocacionalmente, no seu propósito. Qual seria o seu conselho pastoral, né? Você é um pastor, é um executivo, é um pai. Qual que é um conselho hoje que você daria aí pensando no Nicolas, né? Que está aí com 19 anos, né? Tá aí, vai ter que nadar de braçada nesse mundão aí, né? Cara, eu quando o Nicolas tinha 3 meses, eu peguei ele no colo assim, ouvindo uma canção linda, né? Perguntando para Deus, onde é que esse moleque vai estar com 15 anos, quando ele tiver 15 anos? E na mesma hora eu senti aquela coisa assim, Deus falando comigo, ele vai estar nas minhas mãos como você está, cara. Eu não sei, olha, o futuro não é fácil. A tecnologia não é tudo. Nós vivemos num mundo líquido, como o Bauman dizia, né? Esse mundo líquido, as relações são líquidas, tudo é líquido.
Vivemos no mundo VUCA. Esse mundo vulnerável, esse mundo incerto, esse mundo complexo, esse mundo que é ambíguo, né? E a gente tem o caminho, a verdade e a vida. Talvez a verdade a gente não tem porque não estuda. A verdade, ela tem muito a ver com valores, com princípios. Não é... A verdade tem a ver com sabedoria, porque nem tudo está no livro. Mas quando você está no Espírito de Deus, ele te leva à verdade. Toda a verdade, o Espírito conduz a gente a essa verdade. Então, eu creio que para essa geração que nós temos aí, você precisa ser relevante no meio da tecnologia. Você precisa ser relevante no meio de um povo que não tem rumo. O mundo é VUCA, o mundo é líquido. Nós não, nós somos sólidos. Porque tem uma palavra que não muda. Ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Nós somos alguém diferenciado no meio de um mundo que precisa ser formador de opinião. Eu acho que todo jovem cristão que está numa igreja, ele precisa ser formador de opinião. Ele precisa entender que Deus não o salvou para ficar numa igreja, só cantando glória a Deus e aleluia. Sim. Você, no Entre Domingos, é igreja. No meio do povo. Na cidade onde Deus te colocou. Para você se tornar um formador de opinião, alguém que as pessoas olham e falam, cara, a fé desse cara eu gostaria de seguir. Muito bom. Muito bom, é isso aí. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, obrigado, você que esteve conosco. Obrigado por essa conversa tão boa, você tão gostosa, que está né? apenas nos ouvindo, entre no YouTube, verdade. IPCast, se inscreve lá, segue a gente. Clica no sininho. Entra no Instagram, segue a gente lá. @IPCast, e é isso aí. A gente se encontra na próxima semana. Humberto, valeu. Até a próxima, meu amigo. Muito bom estar com vocês dois. Muito hein? bom, Valeu demais. Obrigado por estarem formando opinião, cara. Tamo junto. Tamo aí. Muito bom. É isso aí.